confiantemente no Senhor de que seja um momento de edificação, de confronto, mas, acima de tudo, seja um momento para a gente pensar um pouco e poder palmilhar melhor esta vida. Antes de adentrarmos na Palavra de Deus, eu quero fazer menção aqui de 4 estados no Brasil. Alguns amigos que ficaram sabendo que eu ia ministrar e resolveram teimosamente querer me ouvir. Eu louvo a Deus pela vida deles. Estão no estado do Pará, alguns amigos, não vou citar os nomes, estão no estado do Maranhão, estão no estado de Goiás e estão no estado de São Paulo. Meus amigos, um forte abraço a todos e à minha família também. Eu demorei um pouquinho a preparar o sermão, porque eu tinha uma proposta e eu aguardei a proposta e ela não aconteceu. A proposta era que my brother Juarez iria elaborar o sermão para mim, e eu fiquei na expectativa de que ele escrevesse o sermão, mas o sermão não saiu, e eu tive eu mesmo de me arriscar a escrevê-lo. Então, eu escrevi. E essa mensagem nessa noite é como um presente à minha cunhada. É um presente para você. Vamos lá? Vamos à carta que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, no capítulo de número 12, e o versículo de número 1. Nós vamos ficar apenas neste versículo e extrair daqui 8 lições preciosas para a nossa vida. Hoje já estamos tão modernos que a gente não fala mais, abra a Bíblia, né? A gente já diz, ligue o smartphone, ligue aí o iPad, e por aí vai, né? Carta que Paulo escreveu à igreja que está em Roma, capítulo de número 12, versículo de número 1. A versão NVI, nova versão internacional, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Eu quero mudar um pouquinho e ler a Almeida Revista e Corrigida, porque na NVI falta uma palavra e eu preciso dela. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? Por que escolhi a carta aos Romanos? Porque a carta aos Romanos ela tem uma singularidade, ela tem uma particularidade muito intrigante. A carta aos Romanos é onde está o arcabouço do apóstolo Paulo, é onde está toda a teologia do apóstolo Paulo, está na carta aos Romanos. A carta aos Romanos era confrontadora, mas ela não é tão difícil de ser entendida, porque a carta aos Romanos possui apenas 2 divisões. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11, é onde o Paulo traz toda a fundamentação teórica, onde o Paulo vai construir todo o raciocínio sobre as doutrinas bíblicas, sobre os temas relevantes da vida, como, por exemplo, a pecaminosidade dos seres humanos, a universalidade do pecado, a eleição, a predestinação, a escolha de Deus. Então, Paulo vem tratando tudo isso numa tratativa apenas como fundamentos teóricos, colocando na igreja um pensamento sobre o que é a doutrina. Porém, quando ele chega no capítulo de número 12, ele convida a igreja, convoca a igreja para que dê um stop, pare. Que a igreja pare de pensar, que a igreja pare de refletir, que a igreja pare de pensar sobre doutrina. E alguém pergunta assim: e o que o senhor quer com isso agora? O apóstolo Paulo vai dizer: não vamos falar mais de doutrina, não vamos mais pensar sobre nenhuma corrente teológica, agora é hora de nós colocarmos em prática tudo o que já ouvimos sobre Deus. É momento de colocarmos em ação tudo o que aprendemos sobre Deus. Vocês entenderam de que o pecado é universal? Sim. Entenderam que toda a raça humana está debaixo do pecado? Sim. Entenderam que Deus é o governante de tudo? Sim. Conseguem entender de que Deus tem o domínio de tudo? Tem. Então vamos colocar tudo isso em prática. Vamos fazer isto em uma vivência. Vamos fazer isso no nosso cotidiano. Vamos fazer isso na nossa caminhada de vida. E aí é onde ele convoca a igreja no capítulo de número 12. A carta aos Romanos, ela tem outras particularidades. Por exemplo, o autor da carta é o apóstolo Paulo, mas o escritor não é o apóstolo Paulo. Interessante isso, porque no capítulo 16 tem um certo cidadão por nome Tércio, e ele diz que é ele quem escreveu a carta
romanos. Naquela época, existia uma profissão chamada amanuense. Era alguém que escrevia ao ditado de alguém. Então, Paulo estava ditando e alguém estava escrevendo. E ele, cidadão, fez a sua assinatura. Nada bobo, né? Aproveitou a oportunidade e falou, deixa eu deixar a minha marca aqui para o mundo saber que eu também estava lá. Fica aqui já a primeira lição. Não perca oportunidades. Abrace-as, todas que surgirem em sua frente. A carta aos Romanos, ela vai trazer alguns ensinos. Dentre eles, o capítulo de número 12. E nesse capítulo aqui, eu quero extrair 8 lições desse único versículo de prática de vida. Como inicia o versículo? Vamos lá? Agora de vez para sempre, pisando acelerado no versículo e vamos exteriorizar o que a palavra de Deus é. Vamos procurar fazer aqui uma exposição das Sagradas Escrituras. O texto inicia na versão NVI dizendo, portanto, para quem conhece língua portuguesa sabe que a expressão portanto é a conclusão de um assunto. Isso está na gramática de língua portuguesa. Portanto, é a conclusão. O apóstolo Paulo veio caminhando um assunto e no capítulo 12, ele quer fechar o assunto. Ele diz assim, vamos fechar o pacote, vamos encerrar esse assunto e vamos abrir um novo agora. O novo agora é, rogo-vos, pois, irmãos. Alguém aqui fala grego? Não? Uau, por que não? Ninguém fala grego? Repita após mim, por favor. Paraqueléu. Não ouvi. Paraqueléu. Quem disse que vocês não falam? Pelo menos uma palavra falam. Vocês estão igual eu, né? Fala poucas palavras em inglês. A expressão paraqueléu, aqui, que nós temos na nossa Bíblia como rogo-vos, e é interessante isso aqui, porque o apóstolo Paulo usa esse termo, porque ele coloca aqui a palavra rogo-vos. Se fôssemos olhar no dicionário de português, era pedir, solicitar, convidar, convocar, chamar. Mas no grego tem outra conotação, ela traz outra estrutura. O termo grego aqui, paraqueléu, é chamar para estar ao lado. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nós fomos chamados para estar ao lado. A grande pergunta é, quem chamou? E aí, se você for aprofundar o assunto e estudar essa expressão rogo-vos, que é o termo paraqueléu, você vai descobrir que o sufixo, a raiz desta palavra, significa paracletos. A expressão paracletos significa Espírito Santo, aquele que consola. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a primeira atitude, a primeira convocação, as primeiras iniciativas para que se tenha um culto a Deus, não parte do homem. Parte do Espírito Santo nos convocando para estar ao lado de Deus. Então você veio nesta noite, não foi apenas porque você quis, você veio porque o Espírito Santo lhe convenceu para que aqui você estivesse. Estar num culto para oferecer a Deus alguma espécie de sacrifício, não é uma decisão humana. Antes de tudo, é um impulso do céu dentro dos seres humanos. Nós só podemos estar com Deus se Deus nos chamar para estar com Ele. Nós só podemos caminhar com Deus quando Deus nos convoca para andar com Ele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós vamos realizar um culto, mas não sou eu o pastor que estou chamando. Nós vamos realizar um culto, mas não é uma convocação de quem quer auditório. Não é um pedido para quem quer plateia. Antes de tudo, é uma convocação do Espírito Santo para que vocês estejam. Segunda pergunta nesse texto, você tem consciência de que foi o Espírito Santo que te trouxe? Você percebe que foi Ele que te trouxe? Agora olhe como Paulo caminha. Se o Espírito Santo que está chamando para que possamos realizar um culto, se é o Espírito Santo que está nos convocando para realizar um culto, por que o Espírito Santo fez esse convite? Na sequência do versículo, o apóstolo Paulo escreveu, pelas misericórdia de Deus. O pedido é pelas misericórdia de Deus. Eu já vi muitas definições desta palavra misericórdia e já vi que algumas vezes se faz uma grande confusão quando quer se definir misericórdia e dar-se definição de graça, porque a misericórdia nada nos dá, a graça nos dá tudo. A misericórdia, pelo contrário, ela priva daquilo que nós merecemos. Por exemplo, merecíamos estar mortos, mas a misericórdia entrou e estamos vivos. Então a misericórdia não me dá aquilo que eu mereço. A graça sim. E tem muita gente que confunde. Agora, o que é estar escrito aqui?
O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar com isso? Diga após mim, octirmos. Diga comigo, octirmos. Vocês falam inglês, que é mais difícil do que isso aqui? Eu até brinquei uns dias atrás com alguém lá do Brasil. Eu falei, como é que pode? Estava na sala de aula um rapaz de quase 2 metros de altura, e o professor decidiu levar o aluno, ou levar o filho, um menininho. E o menino começou a falar com o pai, né, que é o professor, e eu chamei ele e falei assim, rapaz, você não fica constrangido? Aí ele olhou para mim e falou assim, por quê? Eu falei, um homão desse, de 2 metros de altura, perdendo para uma criança, olha como essa criança fala inglês e tu não fala. Ele olhou para mim, e você também não fala. O menino nasceu aqui, né? Não tem nem como concorrer, né? Não dá competição esse negócio. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos convoca para realizar um culto, prestar um serviço a Deus, mas antes o Espírito Santo visita o próprio Deus e descobriu que a misericórdia de Deus foi renovada. Por que o Espírito Santo te chamou? Porque a misericórdia de Deus foi renovada hoje, em seu favor. Você dormiu ontem bem, não foi porque a sua casa é aconchegante, é porque tem um Senhor que cuida de você. Você acordou hoje pela manhã, não é porque você dormiu com saúde ou se alimentou bem, você só acordou nesta manhã porque Deus decidiu renovar a sua misericórdia e te deu mais um dia de vida. A misericórdia nada mais é do que a porta da vida para que possamos ter oportunidade para viver na graça. Mas a misericórdia aqui que o apóstolo Paulo está mostrando para nós é algo um pouco mais além. Misericórdia aqui no octirmos, ele está dizendo assim, misericórdia é as entranhas de Deus, aonde o castigo está retido. É assustador isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo, Deus no seu interior reteve o castigo, e porque ele não manifestou o castigo, ele deu a oportunidade. Porque surgiu a oportunidade da misericórdia, o Espírito Santo nos chama. No dia que essa misericórdia cessar, cessou a nossa vida. No dia que a misericórdia fechar as portas, parou. Então nós temos que andar com essas 2 pernas. A perna da graça e a perna da misericórdia. Na perna da misericórdia eu não recebo o que eu mereço. Na perna da graça eu vou desfrutando de tudo aquilo que eu não mereço. Na graça eu recebo a dádiva de Deus. Na misericórdia eu recebo a proteção do Eterno. Chegamos aqui sãos e salvos, porque constantemente a graça e a misericórdia estavam trabalhando até chegarmos aqui. A misericórdia estava te protegendo dos acidentes, a graça estava fluindo no trânsito para você chegar. A misericórdia te acordou nesta manhã, a graça te deu saúde para levantar. A misericórdia até esfriou o alimento para que você não pudesse queimar-se, mas a graça deu sabor para que você pudesse saboreá-lo. Graça e misericórdia precisam ser entendidas. Apóstolo Paulo então está dizendo que o pedido do Espírito, o rogo do Espírito, é porque a misericórdia de Deus foi renovada a nosso favor. Terceira pergunta nesta mensagem, você tem consciência de que hoje pela manhã você acordou não como apenas alguém que veio dar um favor para Deus, mas alguém que vive os favores de Deus? Você entendeu que nesta manhã Deus renovou a sua misericórdia por você, não por sua causa, mas porque Ele é o Pai da misericórdia? Você tem consciência de que nesta manhã, ao despertar, ao abrir os olhos, a ver que o seu corpo tinha energia, a levantar-se da cama, a preparar-se durante todo o dia, Deus estava agindo ao teu favor, te oportunizando esta noite para que você pudesse estar aqui para servi-lo? Se você tem consciência, não responda para mim, mas para você mesmo. O que você fez com essa dádiva que Deus te deu? Qual foi o louvor que brotou nos teus lábios? Qual foi o sentimento de gratidão que brotou dentro de você ao perceber que você não merecia, mas Ele te deu porque Ele é bom? Não era nem para me estar aqui, mas Ele é bom. E toda vez que eu faço uso da sua palavra, eu tenho que olhar para Ele e dizer, como pode? A única coisa que eu tenho que oferecer e o que eu posso oferecer para o Senhor são pecados. É a única coisa que eu ofereço para Deus, são pecados. E o Senhor olha para mim e me oferta amor. Como pode eu te oferecer tanta ofensa e o Senhor oferecer graça? Que privilégio não é estarmos de pé como homens pecadores e Deus nos dizer o seguinte,
como pecador que vocês são, fiquem de pé e me representem. Fale para outros pecadores, mas falem como salvos, livres do pecado. Isso é a misericórdia. Então o apóstolo Paulo vai caminhando e fazendo esse trocadilho, dizendo que o convite do Espírito, primeiro, é porque a misericórdia de Deus foi renovada. Caminhe dentro do mesmo versículo, não saia dele. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que façam o quê? Ok? Na versão corrigida é apresenteis. Na NVI é ofereçam. O apóstolo Paulo está agora procurando fazer uma desconstrução do que era um culto na primeira aliança, no Antigo Testamento, para o que era um culto agora. E ele usa esse termo, apresenteis. A expressão aqui é parastemir. Parastemir é apresentar alguém para ser avaliado por outro. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito Santo te chama, porque a misericórdia de Deus foi renovada, mas Ele está te chamando para que você se apresente, porque alguém vai te avaliar. O apóstolo Paulo vai colocar para nós coisas absurdas, porque um pouco antes do Cristo se tornar pessoa neste mundo, todos os cultos, ninguém se apresentava. Se tivéssemos na primeira aliança, nós adquiríamos alguma espécie de sacrifício, uma ovelha, uma pombinha, coisa do tipo, traríamos à mão do sacerdote, entregaríamos na mão dele, ele se apresentava diante de Deus. E nós totalmente isento do culto. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus cansou disso. Deus não quer mais peças teatrais. Deus não quer mais representantes. Deus quer você sendo apresentado. Então o culto não é mais uma representação. O culto agora é uma vivência. E quando eu me apresento para o culto, eu estou me apresentando para que Deus me examine. Então eu chego no culto para estar ao lado de Deus, para que Deus me examine. O grande detalhe é que tem gente que está não estando. Tem gente que está, mas não está. Você olha para ela, ela está aqui, mas o semblante diz que ela está viajando pelo universo. Você olha nos olhos de muitas pessoas, você percebe que o físico está aqui, mas parece que a alma saiu do corpo, irmão Jorge. Eu não sei se ela está no mundo da lua ou na lua do mundo, mas ela está em algum outro lugar, menos no lugar que se vê onde ela está. O apóstolo Paulo está dizendo, o culto agora não é mais essa representação de que você leva alguma coisa, dá na mão de Deus e vira as costas. O culto agora é quando você está presente e Deus está contigo. Esse relacionamento agora, o Paulo chama isso de culto. Permita-me confrontar você fazendo uma pergunta. Começando pelo grupo de louvor. Você teve consciência de que quando você cantava, Deus estava na frente te ouvindo e te olhando? Wellington, tu tem consciência de que enquanto tu prega, Deus está na tua frente te olhando, te avaliando? Nós temos consciência de que neste ambiente Deus está. E de que Ele olha além da nossa roupa. Que Ele olha além da nossa face. Que Ele preenche e vai à divisão da alma e do espírito. Que Ele vasculha o pavilhão da nossa alma. Você tem consciência disso? Então o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito Santo dá um grito, convidando, Deus renova as suas misericórdias, para que nos apresentemos. Talvez alguém tenha perguntado para o apóstolo Paulo, o que eu devo apresentar? Qual é a sequência do versículo? Apresente o vosso corpo. Por que eu li na Almeida Revista e Corrigida? Porque na NVI ela subtrai a palavra corpo. E essa palavra corpo é importante para o texto, porque ele consta no texto original. Consta na Bíblia Septuaginta, na Bíblia grega, aparece a palavra corpo. Na verdade aparece a palavra soma. E a palavra soma significa homem completo. Uma pessoa totalmente. E aí muda todo o sentido. Porque o apóstolo está dizendo, quando nós somos convocados pelo Espírito, porque a misericórdia de Deus se renovou, Deus está nos chamando para que nos apresente completamente.
Eu devo me apresentar completamente. O que isso significa? Significa que eu não posso apresentar apenas o meu corpo aqui. Deus não me aceita incompleto. Eu tenho que vir totalmente à presença de Deus. Se você tem problema, pegue o controle remoto da sua vida e quando você chegar na porta do templo para oferecer um culto a Deus, aperte a teclinha chamada stop. E diga, parei com toda a trajetória até aqui. Daqui para dentro, eu vou apertar outra teclinha, o play, porque ele vai tomar totalmente. Deus não te aceita corporalmente aqui enquanto a tua alma está viajando. Isso não é culto. O culto é quando eu estou completo. Quando eu estou aqui, corpo, alma e espírito. Então, quando nós entramos na presença de Deus, os problemas devem estar lá fora. Quando estamos aqui não é hora de nós fazermos as atualizações das nossas redes sociais. Não é hora da gente comercializar o tempo com Deus. Agora é o momento único e exclusivo dEle. E é pouco tempo, mas é o tempo todo para Ele. Por isso que todas as vezes que eu vou a um culto, para mim é o último culto. Porque eu não sei se eu vou viver daqui a pouco. Então eu me entrego por completo. Esqueço de todos, esqueço de tudo. E eu fiz um pedido para Deus, não sei se vai acontecer desta forma, mas eu fiz um pedido para Deus, mas eu espero que aconteça. O meu pedido para Ele foi, Senhor, eu quero que Tu me leve no arrebatamento, exatamente quando eu estiver centrado dentro de um culto, quando eu estiver no meio do povo que glorifica o Teu nome, e de preferência, quando eu estiver fazendo uso da Tua palavra, é a hora de Tu me retirares deste mundo e levar-me para o Teu palácio, porque eu quero Te encontrar. Meu maior anseio, e neste momento eu tenho me esforçado bastante, entenda-me no que eu vou colocar, eu tenho me esforçado bastante, para mim há uma necessidade muito intensa de que eu seja fluente no inglês, mas a minha maior necessidade não é tão somente ser fluente em inglês, a minha maior necessidade é eu poder encontrar o meu Senhor e poder olhar no seu rosto e dizer muito obrigado por ter investido em mim e não ter se esquecido de mim e ter me trazido para perto do Senhor e hoje eu estar totalmente salvo de todo o pecado. Não faz sentido nós vivermos neste mundo se não for com o propósito de nos encontrarmos com aquele que nos salvou. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. O maior sentido da vida é quando um homem entende de que ele foi colocado no mundo tão exclusivamente para a glória do seu Pai e que ele deva viver tudo o que tem que viver para a glória do seu Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz, apresente o seu corpo, se apresente totalmente. Não seja pela metade, seja inteiro. Então permita-me o quarto confronto e pergunta nesta mensagem. Deus te acompanha no teu serviço? Deus te acompanha nos seus passeios? Deus te acompanha nos seus negócios? Deixa eu aprofundar mais. Deus te acompanha nos seus relacionamentos? Deus é glorificado nos seus relacionamentos? Qual a sua determinação em querer agradar a Deus mais do que a você mesmo? Quantas vezes você tem negado a si, simplesmente para agradá-lo? Qual o seu esforço em querer agradá-lo? A gente vai ao espelho antes de vir ao culto? De vir ao templo? Claro que sim, principalmente as mulheres. E mulher gosta tanto de espelho que tem algumas pessoas que pensam que elas gostam muito de celular. Não, elas não gostam muito de celular, gostam da câmera frontal. E como a maioria das telas são escuras, né? Agora são essa tecnologia AMOLED, né? Então essas telas são escurinhas, elas servem como reflexo. Então você vê constantemente mulher olhando para o celular, você fala assim, será que ela está vendo mensagem? Não, é um espelho, ela está procurando o rosto. Mas a minha pergunta é, quando nós estamos saindo de casa para vir ao templo, nós vamos ao espelho olhar se a roupa está adequada, se o cabelo está bem penteado. Mas você já se perguntou diante do espelho, para ele, se está legal? Já. Porque o marido sempre vai perguntar para a esposa, gostou? Está bem essa roupa? Posso trocar? Está legal? Tá. A esposa vai perguntar ao marido. A minha pergunta é se você já perguntou para Deus. Se está legal o jeito que você está para vir se encontrar com Ele. Você já parou para perguntar isso? Eu estou bem? Porque eu vou encontrar contigo. E eu quero te honrar com tudo. Do jeito que eu estou. O senhor aprova?
Você já ouviu ele te dizer sim ou não? Você já trocou de alguma coisa por ele dizer assim, eu não gostei? Ou não chegamos nesse nível de relacionamento? O apóstolo Paulo diz assim, o Espírito, veja que eu estou sempre voltando atrás. Sempre. O apóstolo Paulo diz, o Espírito chama, porque a misericórdia de Deus se renova, para que possamos nos apresentar-nos o corpo totalmente inteiro. De que forma devemos apresentar o nosso corpo? Olhe para o versículo, por favor. Primeiro, ofereça os vossos corpos em, tem uma palavra aí, sacrifício. Uau! Apresente o seu corpo em sacrifício. O Evangelho, o cristianismo, não é uma ideologia que deva ficar em nossa mente. Não é nada que a gente decora. Evangelho é uma prática de vida. É uma maneira nova de se viver. É um jeito diferente que a gente vive. Evangelho são toda a estrutura de um novo homem, como ele deve palmilhar a sua vida. Um evangelho que não tem confronto, um evangelho que não tem mudança, não é evangelho, é religião. Religião é o que a gente observa e faz da vida o que a gente quer. Evangelho é uma prática. Isto aqui não é um livro a ser decorado. Isto aqui não é um livro apenas para ser lido. Isso aqui é um livro para ser respeitado e obedecido. Se aqui diz que é para fazer assim, é assim. Porque foi o próprio Deus quem escreveu, através de homens, mas homens inspirados por Ele. Então, se a Bíblia me diz que eu devo amar, eu tenho que me esforçar para amar. Mesmo que seja difícil descer alguém na garganta, mas eu tenho que me esforçar para amar. Porque o Evangelho, ele é composto de sacrifício. É um esforço enorme que nós temos que fazer para viver o Evangelho. E tem algumas situações que se ouve alguém dizendo de que se prega o Evangelho. E quando você vai ouvir a construção de toda a exposição, você não encontra Evangelho. Porque Evangelho não é um tratado teológico. Evangelho não é o arcabouço do raciocínio daqueles que sentaram na academia. O Evangelho é uma boa notícia, e a única boa notícia que o mundo pode ouvir é que surgiu um homem capaz de arrancar de um outro homem o pecado que lhe condena. Então a única notícia que nós temos no mundo é que surgiu um homem que se intitulou Deus, mas que tomou forma humana e que foi capaz de arrancar os nossos pecados. Então, quando se diz que vai se pregar o Evangelho, está se pregando uma pessoa. Quando se diz que vai falar do Evangelho, está se falando de alguém, mas alguém que é santo, puro, perfeito, correto, justo, imaculado. Alguém que está em autoestima, que não dá para se comparar com nenhum ser humano na face da terra. Alguém que deva ter o nosso respeito, a nossa candura, a nossa devoção. É alguém que não pode ter o seu nome usado de forma leviana. Não se usa o nome de Jesus para qualquer coisa. A gente não pode brincar com isto. Evangelho é uma prática de vida. Se eu estou aqui e aqui eu tenho um comportamento e fora daqui eu tenho outro comportamento, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é uma mudança radical da vida. Evangelho é quando você, antes de Cristo, era totalmente mentiroso, mas foi chamado para o Evangelho. E em Cristo agora você fala somente a verdade. Evangelho é quando nós éramos totalmente profanos, obscenos, prostíbulos lá fora, mas depois que abraçamos o Evangelho, agora temos totalmente uma vida mudada e modelada. Evangelho é quando você chega num lugar e alguém te dá o troco a mais, você olha para trás e diz assim, ei, esse dinheiro não me pertence, você está me dando a mais. Evangelho é quando você respeita idosos, respeita sinalizações, leis que foram criadas para poder o nome dele ser glorificado. Nós precisamos entender a construção de um culto dentro da estrutura de um Novo Testamento. O apóstolo Paulo está dizendo que o culto inicia com o convite do Espírito. Não é com uma decisão da gente. Então a gente não sai de casa para marcar encontro, a gente não sai de casa para matar saudade, a gente não sai de casa para rever amigo, a gente sai de casa para se encontrar com Deus.
Eu vou lá, não tenho nada para fazer hoje. O Espírito Santo te chamou. Porque Deus renovou a sua misericórdia. Para que você apresente-se totalmente. E isso tem que ser no viés do sacrifício. Quando fala de sacrifício, é fazermos aquilo em prol de alguém, mesmo que isso nos cause algum detrimento. Graças a Ele, que não responde todas as nossas orações. Que felicidade minha saber que Ele não responde todas as minhas orações. Que alegria saber que Ele não responde todas as orações. Não se frustre quando Ele não te responder. A resposta negativa dEle para você é o teu bem. Porque este que está falando aqui, já colocou um dia o joelho na terra e disse assim, chega, tá bom para mim, já pode me levar, não quero mais viver. Ele simplesmente olhou para mim e disse assim, não é agora, fica quieto no teu lugar. Graças a Deus, que um dia Jesus, pastor Leandro, olhou para o pai e disse assim, pai, passa de mim este cálice. E ele, Como homem tu pedes para que eu passe esse cálice, mas eu não passarei. Por quê? Porque lá em Canetal, tem um povo que vai se reunir. Tem um povo que vai glorificar o meu nome, como fruto do teu trabalho. Então tu não podes pedir para que eu tire, porque eu vou estar inutilizando um povo lá na frente. Agora, a grande alegria de tudo isso é que o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 53, diz que quando Jesus operou tão grande sacrifício, ele viu o resultado do seu trabalho. E hoje nós estamos aqui, como resultado do trabalho dele. Que maravilha. Apresente-se em sacrifício vivo. Apresente-se em sacrifício vivo. A expressão grega aqui é zaô. Zaô é aquilo que é vibrante, aquilo que é contagiante. Você já viu aquelas pessoas que vêm para o culto e aí parece que ele entrou num velório? Parece que seu time perdeu o campeonato. Não mexe comigo, deixa eu quieto no meu canto. O que Paulo está dizendo é que um culto para Deus é feito de pessoas vivas, de pessoas vibrantes. E a grande questão é, quem é vivo, fala. Quem é vivo, se mexe. Quem é vivo, se movimenta. Quem é vivo, reage. Já viu gente que não está viva? E aí, irmão? Você fala assim, ele partiu ou está aqui mesmo? Reage. Faz alguma coisa. Nem que seja dar um sorriso, né? Jean, é isso, o Jean deu até um sorriso. Mostra que está vivo. Reage, faz alguma coisa. O apóstolo Paulo dizendo, o Espírito Santo vai te chamar, porque Deus renovou a sua misericórdia, para que você se apresente totalmente. Mas quando você se apresentar totalmente, não seja uma estátua, seja alguém vivo, vibrante, empolgante. Eu não tenho vergonha de chorar. E eu choro mesmo. Dependendo da música, dependendo da pregação, eu abro o bocão e choro, não quero nem saber. Eu me entrego. Eu estou vivo. E ele tem que saber que eu estou vivo. E eu tenho que saber que estou vivo. Agora, um pouco mais. Diz que esse sacrifício tem que ser vivo, mas o sacrifício tem que ser santo. Tem que ser santo, agios. A expressão aqui, agios. Olha só, que essa expressão agios, aqui no grego, significa duas coisas. Então, quando você encontrar esta palavra santo, relacionado com pessoas, não relacionado com objeto, mas relacionado com pessoas, toda vez que você lê na Bíblia santo, vinculado com pessoas, entenda que aí tem duas conotações. Separação, dedicação. Deus só considera uma pessoa no seu sentido pleno de santidade ou de santificação quando há esses dois ingredientes. Ela se separa das coisas erradas, mas ela se dedica para as coisas certas. Porque se eu me separo das coisas erradas e não me dedico, isso chama-se isolamento.
Se eu me dedico para as coisas certas, sem uma separação das coisas erradas, isso chama-se formalismo. Tanto isolamento como formalismo não tem conotação bíblica e Deus não aceita. O que Deus quer é alguém totalmente separado de uma coisa, mas dedicado a outra. Se você se separou do mundo, então se dedique a Deus. Reserve tempo na sua vida para Deus. Tire tempo para estar com Ele. Algumas vezes, já fiz por diversas vezes, ao lado da casa do meu irmão, bem próximo, tem um parque. E teve algumas vezes que eu andando lá, eu falei assim, vamos dizer que eu sou doido. Alguém vai passar por mim e vai dizer, esse cara aí bateu o pino, tá maluco. Por quê? Porque esses dias atrás eu me sentei, liguei o celular, abri a câmera e comecei a dizer, vou tirar uma selfie, mas o que eu gostaria é que o senhor aparecesse nela. Fica invisível não, aparece aí. Dá um jeito de eu te ver. Eu quero te ver. E gente passando. Alguém deve dizer, esse cara está doido. Esse cara está falando com quem? Não tem ninguém perto dele. Não tem ninguém do lado dele. Esse cara está maluco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vivenciei um momento com Deus espetacular da minha vida. E quando um dia, trabalhando numa universidade em São Paulo, a FMU, num determinado dia, eu enfrentava um problema dentro da empresa. Naquela ocasião, eu era o gestor do departamento e eu enfrentei um problema. E a minha diretora chegou e disse para mim que se eu não resolvesse aquele problema dentro de uma semana, eu não faria mais parte da equipe. E eu coloquei todos os meus subordinados, os melhores que tinham para resolver, ninguém resolveu. Liguei para alguns engenheiros, ninguém resolveu. Eu falei, e agora? Estão correndo um risco. Foi um determinado dia, deixei todo mundo ir embora. Todo mundo foi embora. E eu fiquei dentro da faculdade. Os professores, que eram meus amigos, ficavam me olhando e falaram assim, o que foi, Wellington? Por que você está aí até tarde? Eu falei, porque eu vou resolver um negócio e eu não preciso de ferramenta e nem de nada para resolver. Como? Eu falei assim, talvez ainda hoje eu te dê alguma resposta, mas por enquanto eu não sei te dizer nada. Eu me tranquei numa sala e era um equipamento eletrônico e eu precisava resolver. Eu simplesmente abracei ele. Não tinha ninguém, só estava eu e ele. Eu abracei. Abracei o equipamento e disse assim, eu sei que o senhor está aqui. E o senhor estava na mente do homem que construiu isso aqui. Foi o Senhor que deu habilidade para apertar cada parafuso, cada fio, cada programa, cada software que tem aqui dentro. Foi o Senhor que produziu isso aqui. O que eu estou te pedindo é que o Senhor pegue esse nordestino aqui e habilite a mente dele para encontrar esse problema, porque eu preciso dar uma resposta e eu dependo do Senhor. Abre a minha mente agora e me mostra onde está esse problema, porque eu glorificarei o teu nome para todos que me perguntarem como foi resolvido. Me dê essa dádiva para que eu testemunhe de ti. Aí eu saí e fui tomar um café. Quando eu pego a xícara, que eu vou colocando na boca, dá um estalo na mente. Eu corri e liguei o notebook. Conectei o notebook e fiz alguns comandos. Quando o negócio veio para o ar, que apareceu, aí eu enchi o peito. Falei, ora, como eu não resolvo isso? Aí pela manhã, minha diretora me chama, fala assim, Wellington, eu quero que você venha aqui na minha sala, não para você dizer como você resolveu. Eu só quero que você me explique por que você me mandou um e-mail tão grande desse jeito. Você escreveu a Bíblia inteira para mim. O que você quis dizer com isso? Aí eu falei, eu estou indo na sala da senhora para lhe explicar. Viva com intensidade, mas viva com intensidade para Deus. Separe-se, mas se dedique para Deus. Mais 3 palavras. O sacrifício tem que ser vivo. O sacrifício tem que ser santo. Mas o sacrifício tem que ser... Isso aqui é complicado. Porque a expressão agradável, euresto. A expressão euresto é fazer bem para alguém. Aí está complicado. Por quê? Porque como pode um ser humano satisfazer Deus na sua apresentação? Lembra do salmista? O salmista disse, o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu posso dar? Se eu te oferecer sacrifício, para onde quer que eu vá, o que eu posso te dar? Aí ele recobra a consciência e diz assim, ei, tem algo que Deus se surpreende. Deus se surpreende com o negócio. Um coração e um espírito. Aleluia. Olha o que ele diz. O salmista diz assim, Senhor, eu sei que se eu te oferecer sacrifício, não tem valor. Mas um coração puro e um espírito voluntário, o Senhor jamais rejeita. O
que o salmista estava dizendo? Eu vou viver de uma maneira tal que o Senhor vai agradar-se de mim. Deixa eu voltar aqui com os músicos. Eu já estou fechando. Só para vocês. Só para os músicos. Cadê aquele moço bonitão que fica aqui sempre aqui na frente? Tem um. Ah, está lá atrás. Diego. Tem coisa na Bíblia que a gente se assusta. Vocês músicos. Depois leiam com calma. 1 Crônica, capítulo 25. Porque lá o texto diz assim, que Davi convocou alguns homens para entoares louvores, e os homens profetizavam. Aí alguém vai dizer assim, mas profetizar não é tão difícil. Não, o texto diz assim, eles profetizavam com os instrumentos. Você já viu algum instrumento profetizando? O que esses homens tocavam que Deus se agradava tanto? Porque o texto que Paulo está dizendo é, faça de uma maneira que você agrade aquele que te convocou. Por que isto? Fecha o assunto. Fechou. Porque isto é o quê? Fechando o versículo. Porque isto é o quê? Isto é o vosso culto. Culto é latreia, serviço, vivência. Então culto não é esse período da reunião que a gente tira para ficar 2 horas aqui. Isso aqui é a nossa reunião. O culto é aquilo que eu vivo no dia a dia. Por isso que o culto a Deus é ininterrupto. Não acaba. A gente acaba a reunião, mas o culto continua aqui dentro. Continua balbuciando aqui dentro. Eu vou para casa e o culto continua. Nunca aconteceu isso com você? E você sair daqui e dizer assim, rapaz, você viu? Que coisa aquele louvor. Rapaz, que aquela pregação. Você viu o que o pastor falou? Sabe o que é isso? É o culto acontecendo. E ele diz que o culto tem que ser racional. A palavra racional ali, o termo grego ali é lógico, que vem de logos, que significa os ditos de Deus. Então o culto tem que ter a conotação do que Deus direcionou para ser. O culto não é a gente que elabora. A gente só pergunta para Deus o que Ele quer. E Ele vai dando os caminhos e a gente vai realizando. Então eu fecho com uma aplicação bem simples. Sua vida é um culto? Vou perguntar a segunda vez. Sua vida é um culto? Deus vive em você. Você vive em Deus. Esses dias atrás, eu estou indo para a escola. E aí baixei a cabeça caminhando. E falei assim, não me leve mal. Não me tenha como um sujeito petulante. Mas se ainda eu sinto dores, é porque a intensidade do pecado ainda reina em mim. Se ainda a tristeza paira em mim, é porque a minha natureza pecadora está tão intensa. Então dilua-me de mim mesmo, reconstrua-te em mim, para que eu seja alegre e feliz 24 horas só por você e para o Senhor. Tem essa ideia? O senhor permite orar? Fiquemos em pé. Você entendeu? Fala contigo esse negócio? Muito. Esse moreno elegante ali. Falou contigo? Muito. Você tem coragem de fazer essa oração? Curvar a tua cabeça e dizer assim, Senhor, me ensina a amargar a minha insignificância e se reconstrua dentro de mim. Então oremos em 1 minuto. Pai, eu louvo o teu nome pelo privilégio da vida, agradeço ao Senhor, pois está inserido nesse contexto. Tua graça que nos atraiu para estarmos contigo. E hoje, Senhor, vivenciando esta graça, somos confrontados a viver uma vida de total dedicação ao Senhor. O grande desafio é que nós não temos força para viver isto. O maior desafio é porque a nossa natureza inclina-se para um outro lado totalmente diferente do teu. Portanto, nós te pedimos, ajuda-nos, sustenta-nos, para que a nossa vida seja um louvor diário ao teu nome. Desconstrua-nos e construa-nos conforme a imagem de Jesus, para que possamos provocar no Senhor
alegria, contentamento. Que o Senhor possa olhar para nós e dar testemunho de nós. Queremos ouvir a tua voz dizendo: aí está o meu filho. Aí está alguém que eu depositei nele a graça e ele levou isso com responsabilidade. Se temos algumas deficiências para vivenciar isso, hoje é a noite do Senhor desconstruir, mas construir. Faz isso para o teu louvor e para a tua própria glória. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.